A literatura dentro e fora dos livros. As páginas que ganham vida nas ruas, nos muros, nas praças. O Iluminuras de hoje é sobre a interação da cidade com o universo literário. Você vai conhecer projetos artísticos que caminham de mãos dadas com a literatura e trazem mais poesia, cor, inspiram, trazem mais vida para o dia a dia das pessoas. A Geladeira Biblioteca, que anda refrescando as ideias e colocando em dia a leitura dos moradores do Distrito Federal. É muito difícil reciclar, então a ideia do projeto é reaproveitar. O audiolivro em que o leitor é ouvinte e andarilho. A caminhada é pelo local onde os personagens passaram. Você escuta uma interpretação da atriz fazendo a personagem enquanto você caminha pela cidade. Intervenções que democratizam a arte, a cultura, a literatura. Eles têm esta função de atingir uma parcela da população que necessita, de fato, um acesso mais gratuito, um acesso mais democrático ao conteúdo da literatura. E para falar sobre a literatura fora do ambiente tradicional, eu converso neste primeiro bloco com a escritora, poeta Patrícia Del Rey. Patrícia, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite, Rafa. Bom, Patrícia, você integra o coletivo Transverso, que é composto por um grupo aqui de Brasília, são 4 pessoas, né? Nós somos 4 pessoas. Como é que nasceu? Então, o coletivo Transverso, ele nasce em 2011, a gente está com 8 anos agora, com a vontade de intervir em Brasília, de compor com esses monumentos brancos e com essa cidade tão cheia de espaço, né? Parece que esses espaços dentro de Brasília são verdadeiros convites para a arte e para o encontro. A gente tinha essa vontade muito grande de começar a intervir na dramaturgia urbana de Brasília. Então a gente começou a criar frases curtas, a gente tem uma referência no haikai, e a gente começou a colocar essas frases na rua através de estêncil e lambe-lambe, com a ideia de convite e convívio mesmo com as pessoas, né? Então, são frases que falam muito do urbano e dessa intervenção dentro da cidade, desse pertencimento a uma cidade que está sendo criada e transformada todo dia, né? Vamos falar um pouquinho das frases, você trouxe algumas aqui pra gente. Poesia é resistência, a vida é um emaranhado de nós. Alimente os pássaros imaginários. Bom, são frases que vocês usam e sem a assinatura isso me chama atenção. Por quê? Então, quando a gente começou a intervir na rua, a gente achou que seria muito interessante não assinar a nossa intervenção. A assinatura do Transverso está mais ligada à estética. Quando você olha, você meio que identifica que é alguma coisa do grupo. Porque quando você lê numa parede, sei lá, alimente os pássaros imaginários, Patrícia Del Rey, aquilo ali parece que é uma frase da Patrícia Del Rey, então você já olha com uma distância. E quando não tem assinatura, a poesia é dos olhos de quem lê. Então é como se a cidade estivesse conversando com você e não só a poeta, né? O indivíduo, mas sim o coletivo e a própria urbis, o discurso da urbis, né? Porque a gente vê que dentro da cidade existe a literatura que se encontra na cidade, ou é propaganda, ou são placas informativas. Mas quando você encontra a poesia, você tem tipo um instante de desvio dentro da sua locação, do seu trânsito dentro da cidade. Então aquilo faz você repensar a sua existência e o seu momento ali na urbe, né? Esse é o nosso maior desejo, sabe? As pessoas perceberem que elas estão na cidade, que elas podem se apropriar desse espaço urbano como um espaço de encontro e de diálogo, não só um espaço transitório. E você observa esse pertencimento, essa interação das pessoas? Vocês fazem esse trabalho de ficar de olho ali? Como é que está sendo a receptividade? Sim, com certeza. Quando a gente está intervindo na rua, a gente sempre passa por experiências de pessoas conversarem sobre a obra, de darem o seu feedback ali da poesia e também, às vezes, com os próprios moradores, né, de rua, pessoas em situação de rua, que às vezes olham e falam, nossa, mas ficou bonito, e o que você quer falar com isso? A gente já passou por uma experiência bem impactante, que a gente estava fazendo um mural com vários lambes, e aí vieram 2 moradores de rua, e um sabia ler,
então estava lendo para o outro para entender o que estava sendo escrito e discutindo ali a poesia. Então a gente passa por essas experiências que são muito gratificantes, né? E de onde vem a inspiração, as referências para a criação de frases, por exemplo? Você faz adaptação com o tempo em que vivemos, com política, com outras questões? Sim, com certeza. Eu acho que estar na rua já é um ato político, porque você está exercendo o seu direito à cidade, né? E a pertencer e fazer parte daquela transformação do urbano. Então, a gente está sempre aberto para escutar o que está acontecendo dentro da rua e jogar o nosso recado no muro de uma maneira que a gente acha que é importante, assim, para essa troca. Eu acho que as principais referências que a gente gosta muito do Nicolas Baer, que é um poeta marginal, que começou, é uma das primeiras pessoas a colocar a poesia no muro de Brasília. Ele tem um livro chamado Beijo, que ele registrou várias pichações, mas escritas com essas poesias, isso em 60, né, 65, 67. Então é super interessante. E o Paulo Leminski também é uma grande inspiração. Nós falamos dos elementos, né? A gente está falando muito do lambe, o grafite, performances também são executadas, são feitas pelo grupo, não é isso, Paty? Sim. Quais, por exemplo, assim? Por exemplo, a gente criou uma intervenção sonora dentro da cidade de Itapuã. A gente chegou na cidade de Itapuã e a gente descobriu que foi uma cidade que ela se criou a partir de uma horta comunitária, e essa horta comunitária, ela era a caixa do correio, né? Então todo mundo recebia ali, era o único endereço que estava marcado, que tinha como base. Então toda a cidade recebia suas cartas e contas ali, e as pessoas se encontravam nessa horta comunitária para pegar os seus documentos. E aí quando a gente chegou lá em 2015, aquilo tinha virado um lugar de convivência de crianças. Então a gente pegou essas crianças e criou uma carta com essas crianças. As crianças fizeram uma carta para a cidade e a gente musicou essa carta e saiu com um carro de som dentro da cidade. Então essa foi uma performance muito interessante, porque era o discurso da criança fazendo uma carta para a cidade que ela tá vivendo ali, e sendo escutado pelos moradores através de um carro de som que normalmente ia estar divulgando a venda de alguma coisa e não uma poesia, né? Patrícia, você falou de Itapuã, que é uma cidade aqui do Distrito Federal. A gente pode pode se referir a uma região com vulnerabilidade social, sim, cultural, né? Para a gente é muito transformador quando a gente sai da nossa realidade também e visita outras realidades. E você escuta o discurso do outro para criar a poesia também. Porque aí você não vai num olhar etnocêntrico, né, de tipo, quem são essas pessoas, tipo de julgamento, mas você se mistura ali no grupo para você entender qual é o discurso que você precisa falar naquele espaço. Então acho que o transverso ele é um grande aprendizado de entender o movimento da cidade e a partir daí criar a poesia e o discurso. Bom, você cria a poesia e o discurso já há muito tempo, porque antes do coletivo, a Patrícia escreveu vários livros. Nós vamos falar aqui do primeiro, Entreaberta. Esse aí também tem essa pegada da literatura urbana, né? Na verdade, todo o discurso do Entreaberta, o Entreaberta ele é uma coletânea de textos de 2007 até 2011, de um blog literário que eu tinha do mesmo nome, Entreaberta, onde eu falo muito sobre a cidade, sobre Brasília e sobre as relações humanas, né? E aí, dentro do Entreaberta, eu publiquei não só os meus textos, mas alguns comentários dos leitores. Uma coisa lá em 2007, né? Há muito tempo atrás, onde as pessoas estavam começando a intervir na internet e discutir, conversar a partir da literatura, sabe? Então já tinha esse espaço de diálogo com o outro. Então é um livro que hoje em dia você ainda dá para você acessar o blog e você comentar os textos. Essa interação com o leitor é muito importante até para novas ideias, né? Para o projeto e para outros livros, que eu sei que esse aqui foi só o primeiro. Você lançou também o Cimento Fresco, né? O Cimento Fresco ele tem uma peculiaridade, porque ele é uma rota urbana
onde tem esses lambes, e em cada lambe é uma narradora, uma mulher que narra. Ela tem um relacionamento, o primeiro relacionamento dela é homossexual, homoafetivo, e aí ela permeia o poliamor, ela está se descobrindo ali, e é um mergulho nela mesmo, e também em preconceitos, na questão da homofobia, na questão de você tentar ser feliz independente da norma, né, desse lugar heteronormativo. Então, esses lambes têm códigos QRs, e com o seu celular você pode fotografar o código QR, que vai para um áudio, e aí você escuta uma interpretação da atriz fazendo a personagem enquanto você caminha pela cidade. Então, em 1h30, você vivencia essa novela literária urbana e participa dessa experiência literária mesmo. Porque, às vezes, é muito interessante, porque você está escutando ali uma metáfora, falando dela lembrando de como quando ela era criança. Aí, de repente, aparece uma menina na sua frente, ou um pássaro. Então, é como se fosse uma dramaturgia aberta, né? E aí, o livro também, ele vem com esses códigos QRs, onde você pode escutar a interpretação da atriz. E agora, o meu desejo é transformar tudo isso num podcast, né? Eu acho que é importante eu falar também da parceria desse projeto. A gente tem uma grande atriz chamada Adriana Lodge, que faz a voz dessa mulher, e o Luiz Olivieri, que faz toda a trilha sonora. Então, para cada código QR tem uma trilha sonora e a interpretação da atriz, assim. E é muito interessante também que eu tive feedbacks masculinos, homens que escutaram a história como se fosse uma narração em primeira pessoa feminina e se identificaram, assim, falou, cara, é uma loucura, assim, porque sou eu falando com uma voz feminina de uma experiência ali, né? E você trouxe mais um livro aqui também, que esse sim é do coletivo. O Atenção Pode Ser um Poema. Esse livro, ele é um livro de fotos, dessas intervenções, fotos, mas com a poesia dentro, né? Com lambe, com stencil, com as colagens. Do Coletivo Transverso, esses 7 anos, é como não todas, mas assim, grande parte das intervenções do Transverso que foram feitas em várias cidades, a gente registrou com fotografia. Então, você tem um livro de arte mesmo, de fotografia com as poesias, e também tem texto da Renata Zambuja, que é curadora de arte, do Baixo Ribeiro, de várias pessoas que estão estudando a arte urbana e esse diálogo da literatura na cidade. Tem até uma máscara aqui que você trouxe, né, do Atenção, isto pode ser um poema. E eu abri aqui em uma página muito interessante, que a gente falava há pouco sobre a arquitetura da cidade, que pode aproximar ou, ao contrário, afastar, né? A gente conseguiu, graças ao incentivo do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, que é realizado pela Secretaria de Cultura do DF, isso possibilita a gente criar esses livros e publicar eles e poder distribuir com um valor que é um valor muito acessível. Então, cada livro desse está custando R$20, né? O livro do Transverso, para você imprimir, sairia R$20. Assim. Isso é o preço de impressão, uma quantidade de 2.000 livros. Então, esse incentivo ele possibilita a democratizar a literatura e o acesso a esses produtos. Então, é fundamental para a gente esse incentivo à cultura e à disseminação da literatura, né? Patrícia, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de vocês no Coletivo Transverso, nos seus livros também. Muito obrigada a você, Rafa, e toda a equipe do programa. Eu queria agradecer mesmo. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço de literatura aqui dentro da TV Justiça. Só tenho a agradecer. E que a gente continue vida longa a literatura, né? A gente faz agora uma breve pausa. Daqui a pouco eu converso com o Lucas Rafael. Ele é idealizador do projeto Refresque Ideias. Até já. Intervenções urbanas, poéticas,
que aproximam o leitor da literatura, da poesia. Para falar sobre esse assunto, agora no segundo bloco eu recebo o videoartista, o educador Lucas Rafael. Lucas, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Bom, eu falei sobre essas intervenções e a interação da cidade com o universo literário. Você faz isso muito bem, anda refrescando as ideias dos moradores do Distrito Federal com o projeto Refresca Ideias, que é uma geladeira no meio da praça. Como é que funciona isso? É isso, né? O projeto Refresca Ideia consiste basicamente nisso, no reaproveitamento de uma peça que é de muito difícil descarte. A gente tem um problema de reciclagem com geladeiras hoje no Brasil, porque tem uma manta de vidro, então tem toda uma questão técnica aí. É muito difícil reciclar. Então, a ideia do projeto é reaproveitar, tentando buscar essa conscientização ambiental alinhado ao que a gente precisa, pelo menos do meu ponto de vista, para os brasileiros, que é mais cultura, mais leitura, né? A gente sabe que a leitura, ela é um fator, um instrumento, né, para deixar as pessoas mais conscientes, né, de como votar, de como agir no dia a dia, dos seus direitos e deveres. Então a leitura, ela traz isso, além de abrir a possibilidade de, em qualquer lugar em que você esteja, poder viajar para qualquer outro tempo da história ou qualquer outro lugar do mundo, né? Então a leitura tem esse poder. E dentro disso a gente utiliza a geladeira como intervenção urbana, através da linguagem do grafite, da arte urbana, né? Buscando essa coisa inspirada aqui no Distrito Federal, nas bibliotecas, nas paradas literárias do Tebone, né? na Mala do Livro, que tem em todo o país. Que são projetos, né, desenvolvidos aqui no DF, em outros locais, que buscam justamente isso, né? De aproximação com a literatura. Isso, ampliar, né, a quantidade de leitores, né? Difundir a leitura, a literatura, difundir escritores locais também, pelo menos no projeto da geladeira a gente tem muito esse pensamento, né, de pôr lá também livros de autores aqui do DF. E aí, como a gente faz uma intervenção com arte, com poesia, no dia que nós instalamos, nós fazemos a grafitagem ao vivo, um sarau, né, onde chamamos poetas e músicos da região, porque é importante que a vizinhança conheça que é ao seu lado, mora muitas vezes um artista plástico ou um vizinho que tem vários títulos escritos e a gente não sabe porque estamos ali dentro da nossa casa, dentro do nosso quadrado, né? Então a ideia é expandir esses muros para conhecer nossa vizinhança e assim até mesmo tornar a nossa comunidade mais segura, né? Porque a gente entende que a arte, ela age como fator de prevenção, tanto na segurança quanto na saúde e em outras frentes também. E como é que foi a receptividade? Porque é uma geladeira no meio da praça, mas não é uma geladeira qualquer, é uma geladeira toda estilizada e tal, colorida, né? E quando os moradores abriram, aquela surpresa? Tem livros sobre absolutamente todas as áreas, até em inglês, né? Isso. Lá nós temos, como é um projeto de autogestão, então a ideia é deixar a geladeira lá para que ela receba livros dos moradores da região e também façam essa troca. A gente incentiva isso, né? Incentiva a doação nas próprias geladeiras, nos próprios pontos e a autogestão. Então, em algumas comunidades foi bem recebido, mas a gente nota que as comunidades de baixo IDH, elas sofrem mais com a questão da depredação. Né? Então, e é justamente nessas comunidades que a gente deve insistir com a geladeira, deve insistir com projetos culturais, porque a gente entende que hoje no país são em torno de 11 milhões de pessoas analfabetas. 30% da população é analfabeto funcional, aqueles que leem, escrevem, mas não conseguem interpretar um texto. Então, essas pessoas, elas estão concentradas na periferia e elas realmente precisam de instrução. Então, o projeto da geladeira, ele intervém nesse sentido, buscando levar mais informação, principalmente para essas pessoas da periferia. Mas, claro, nós também agimos nos centros, né? Porque a leitura, ela tem de estar em todos os locais. Ô Lucas, as geladeiras estão espalhadas, né, por várias cidades aqui do DF? Isso, nós já tivemos 15 geladeiras espalhadas, um lado e outro da cidade completamente, né? Então a ideia é realmente essa expansão. No entanto, a gente sofreu com depredações e hoje eu tenho dado atenção especial a 4 pontos, né? A 4 geladeiras instaladas. A gente tinha um apoio do Fundo de Apoio à Cultura daqui do Distrito Federal, que é um fundo que a gente foi contemplado através de edital, mas esse fundo ele perdeu muito recurso, então o número de projetos contemplados agora é menor
e nós não conseguimos então renovar esse contrato, esse edital, né? Mas estamos buscando possibilidades para poder manter a geladeira abastecida com livros escritores do Distrito Federal, né, para manter uma manutenção. Quando a pintura estiver gasta, a gente conseguir pagar um grafiteiro, porque é importante pagar os artistas. Para valorizar também, né? Sim, o trabalho. sim, é uma mão de obra, as pessoas dedicam suas vidas àquilo, dedicam estudos àquilo, então a gente pensa dessa forma. E a intervenção urbana é isso, né? A gente buscou mesmo a inspiração no Banksy, que é um artista inglês, também do Seymour, né, que é a equipe do Jean-Michel Basquiat, junto com Andy Warhol, nos Estados Unidos. Então todas essas artes, elas se integram na ideia da instalação da geladeira. Isso tudo virou conceito para a gente conseguir, nas periferias, estar instalando esse conceito de literatura e ponto de leitura comunitário. Agora, por que uma geladeira? Parece que não foi por acaso, né? Não, tem toda uma história, né? E aí, conta. Eu já utilizava a geladeira na minha casa para guardar objetos. Na época de fitas mini DV, eu trabalhava com vídeo, então eu guardava lá porque era um lugar seco, que não tinha umidade, perfeito para guardar. E daí eu comecei a guardar livros, até que eu casei e eu levava aquela geladeira para todo lugar que eu mudava, e minha esposa falou, não, você tem que dar um jeito, você tem um projeto, aí vamos fazer. E a gente fez na Praça da QE 32 do Guará, e foi um sucesso, assim, as bandas aderiram, amigos, né? Esse primeiro evento a gente fez totalmente sem recurso, né? Eu consegui spray com um amigo que era grafiteiro, o outro doou arte, o outro doou a música, o outro doou equipamento, e a comunidade ao redor comprou a ideia, e lá ela ficou durante 4 anos, até que chegou a um estado que eu não conseguia mais ajeitar ela, né? Dar uma manutenção ali. Nós tiramos para substituir, mas ainda não conseguimos fazer essa substituição, porque não temos esse recurso agora no momento. Mas estamos buscando fazer isso, e a ideia é sempre manter o projeto visando que ele seja de autogestão, né? Que a comunidade compre e cuide dela, como é o caso do Cruzeiro. Autogestão que você fala porque não existe nenhum controle, né? Na entrega dos livros, a pessoa fica à vontade. Isso. A ideia é uma ideia libertária mesmo, não tem que cercear à vontade de ninguém. Então, se a pessoa quer levar um livro, que leve aquele livro. É importante, às vezes é importante para a pessoa achar um livro lá, que é o livro da infância, o livro da vida, então leva. A gente sugere, sempre deixa um adesivo falando para doar, para trocar, né? Então damos sugestões, mas não cerceamos qualquer tipo de vontade. Então a ideia é que a comunidade vá lá, troque livros, abasteça a geladeira, limpe. Se tiver um grafiteiro local que quiser renovar arte, pinte, essa é a ideia. E que qualquer pessoa em qualquer lugar do país possa instalar uma geladeira dessa, como nós temos exemplos de pessoas que replicaram a ideia em São Paulo, em Santa Catarina, na Paraíba, né? Você acha que faltam bibliotecas aqui na cidade? Não só aqui no DF, né? Eu estou dizendo no Brasil, esse incentivo. No Brasil, com um espaço, com livros, com estrutura. No Brasil tem uma pesquisa recente, né? De uma ONG sobre Mais Leitura, que eles acabaram de publicar, são para cada biblioteca, 33 mil brasileiros. Então é um índice relativamente baixo. A gente sabe que até melhorou o índice de leitores no Brasil, um pouco mais da metade, 52% hoje, mas mesmo assim ainda é um índice muito baixo. Então a gente tem que tratar desses casos, eu acredito, né? Como educador, eu acredito que a gente tem que cuidar, olhar mais, ver qual é a qualidade dessa leitura também, porque com a era digital a gente tem condicionado nossos olhos a textos rápidos, né? Então a gente se desliga da leitura mais profunda, da leitura mais filosófica, e isso é importante porque para a gente se desenvolver como nação, como pessoas, a gente precisa se aprofundar no conhecimento que está ali apresentado, né? Em cada livro, em cada informação direcionada para o leitor. Lucas, eu vou pedir uma breve pausa para você agora, porque nós vamos ao quadro Minuto Literário. Hoje com o doutor em literatura da Universidade de Brasília, Cláudio Braga. A ideia de uma literatura que ocupe os espaços públicos, especialmente as ruas das grandes cidades, é uma ideia importantíssima porque nós sabemos que a literatura tem um lugar de relevância dentro das instituições, como escolas e universidades, e também dentro dos espaços privados, como as casas da gente. Entretanto, a literatura nas ruas
provoca, estimula a nossa própria humanidade, nossa própria humanização, porque poesia, por exemplo, é a expressão das emoções. Então, aquilo ocupando o espaço público chega a pessoas que normalmente não têm acesso à literatura nos espaços institucionalizados. Portanto, a recitação de poesia ou projetos que disponibilizam os livros, como nas geladeiras literárias, eles têm esta função de atingir uma parcela da população que necessita, de fato, um acesso mais gratuito, um acesso mais democrático ao conteúdo da literatura, aos conteúdos literários. Muito obrigada, Cláudio. Bom, Lucas, o Cláudio fala justamente sobre essa importância da democratização da poesia, de levar a literatura para as ruas, né, e aproximar as pessoas da leitura. A geladeira ela tem muitos depoimentos de pessoas assim que chegam a ser emocionantes para mim. No dia que nós instalamos a geladeira, nós recebemos uma caixa de livros de uma pessoa que tinha estudado direito e estava doando aqueles livros. Então, você tinha lá aquela bíblia, né, do direito com todos os termos jurídicos e tal. E tinha justamente nesse dia um estudante de direito da periferia que não tinha recurso, não tinha dinheiro para comprar boa parte daqueles livros que estavam sendo ofertados. Então ele veio até a gente, perguntou se poderia levar os livros e, como eu te falei, o projeto da geladeira é um projeto libertário, a ideia é essa mesmo, é ajudar as pessoas. E a gente doou aqueles livros para ele se emocionou ali, chorou, deu aquele depoimento. E toda vez que eu ia lá na Ceilândia, ou essa pessoa me encontrava, me agradecia, outras pessoas falavam que apesar da região ter um histórico não muito legal na questão da violência, eles notavam que algumas pessoas que estavam envolvidas talvez com tráfico, sentavam ali e abriam a geladeira e pegavam o livro e de repente, eu não sei, mas de repente um livro pode salvar uma pessoa de uma situação dessa, né? Então é muito legal quando você vê a comunidade tomar posse, né, daquilo que a gente colocou lá justamente para isso. Lucas, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o projeto. E muito obrigada a você também, que acompanhou mais esta edição. Lembrando que você pode rever o programa Iluminuras pela internet. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.